Olá! Dando continuidade à nossa disciplina, vimos que a insulina ela atua na resposta aos níveis de açúcar no sangue. Logo, à medida que os níveis de açúcar aumentam no sangue, a insulina é secretada pelo pâncreas. O hormônio insulina, então produzido pelo pâncreas, se liga às moléculas de glicose e carrega esta substância para o interior da célula. À medida que a glicemia diminui, os níveis de insulina também tendem a voltar ao normal. No caso de um indivíduo diabético, nós perdemos essa capacidade de produzir, ou até mesmo, se produzir, podemos produzir em quantidades insuficientes ou em quantidades defeituosas, fazendo com que o tratamento seja ajustado de acordo com com a condição do indivíduo portador da doença. Entre alguns sinais e sintomas clínicos da doença, e tudo está ligado à fisiologia do órgão e ao metabolismo que foi completamente prejudicado, lembrem-se que sinal é algo que é perceptível, ou seja, não depende do indivíduo, e os sintomas eles são mais descritos pelo paciente. Então, os sintomas eles não são vistos pelo observador. Um exemplo de um sintoma, dor. Um sinal, por exemplo, a cianose. O indivíduo com diabetes ele tende a apresentar cansaço fácil, obviamente porque as glicoses não chegam à célula, porque não há insulina para transportá-la, e nesse caso, o fato de não ter a respiração celular pode levar esse indivíduo a um cansaço mais fácil. Consequentemente, temos também o aumento do apetite, pelo fato de o alimento estar sendo ingerido, a glicose é absorvida, mas não levada na célula, e esse indivíduo não ter produção suficiente de ATP. Porque o organismo desse indivíduo pode estar usando outras fontes orgânicas, como os lipídios e até mesmo as proteínas, para a produção de energia. A urina aumentada, o emagrecimento, muita sede, entre outras sintomatologia característica da doença. Obviamente que apenas um sintoma é diagnóstico de diabetes? Não. A junção de outras sintomatologias é sinônimo de diabetes? Também não. Mas fato que a presença de sintomas por um período de tempo prolongado, associada aos exames laboratoriais e ao histórico familiar do indivíduo, pode sim ser critérios para diagnóstico da doença. As principais causas ainda são causas desconhecidas, não que nós não saibamos o que causa o diabetes. As causas elas são desconhecidas no sentido de qual o fator que faz com que a resistência à insulina, provocado pelo aumento de células gordurosas, ou até mesmo pela gordura visceral, provoca essa resistência à insulina ou aumento do grau de diabetes. Fator genético, fica mais fácil de conhecer a causa. O gene não funcionando ou o gene silenciado não predispõe o indivíduo à produção de insulina. Mas sabemos que alguns prováveis fatores que influenciam em seu aparecimento são os fatores genéticos, a obesidade, como bem explicado, e a redução de atividades físicas, e podemos colocar outras causas, como, por exemplo, a ingestão de alimentos ultraprocessados. Ou seja, o conjunto dessas possíveis causas, talvez isoladas ou em conjunto, podem aumentar o risco de um indivíduo desenvolver esta doença. Algumas complicações da doença é a retinopatia, a neuropatia e a nefropatia. Lembrando que a retinopatia é a principal causa de cegueira quando se associado ao diabetes. As neuropatias, o formigamento, o famoso pé diabético, que esse indivíduo ele vai apresentar uma grande dificuldade em cicatrização, um alto grau de contaminação nas bordas da lesão, que vai impedir, justamente pela alteração do metabolismo do diabetes, a reparação do tecido e, consequentemente, necrose, a perda desse tecido, desse membro e, não obstante, o óbito. E, por último, as nefropatias, que
causa do diabetes, uma das principais causas de insuficiência renal crônica. Muito obrigado.